que existe o certo e o errado, dentro de uma concepção social. Nesse certo e errado, pode estar todo mundo fazendo errado, mas não deixa de estar errado. Então eu acho que isso foi um acúmulo que vinha vindo. Eu acho que a pandemia ajudou muito. As pessoas ficaram se relacionando por rede social, esqueceram, estão desaprendendo a se relacionar de verdade. As pessoas hoje marcam encontro, começam a namorar, desmancham o namoro, desmancham o casamento, tudo pela internet. As pessoas não estão mais sabendo conviver. Então junta essas pessoas, dá confusão. E se você for ver bem, a internet, as redes sociais principalmente, já era um fenômeno. Com a pandemia, esse fenômeno foi elevado à 10ª potência. O que acontece é que a gente esquece que aquilo ali é governado por um algoritmo. É uma inteligência artificial programada. E não é programada para te fazer um cara mais flexível. Não é programada para me fazer... É o contrário. É uma bolha. Então, assim, vamos supor que você goste de tênis. Aí eu também gosto de tênis. A partir dali, tudo que acontecer de tênis vai aparecer pra gente. Então, eu deixo de ter contato com outras tribos para só ter contato com uma bolha. E eu acho que uma das coisas que acontece num cenário como esse é você achar que todo mundo pensa que nem você e que, obviamente, você tá certo. Né? Que aí é o tal do fanatismo. E aí chega você um ponto vive que uma somente verdade... Você vive daquela verdade. É verdade. Né? Porque o fanático não adianta. Ele vive daquela verdade. É besteira. Agora, eu acho que talvez isso fique um ensinamento pra gente. Ou a gente vai evoluir para pra civilidade, ou a gente vai abrir mão, porque tudo fica relativo. Né? Isso assim, pegou não sei o que, mas o cara pegou porque precisava, seja precisando ou não. Eu me lembro que, por exemplo, não sei se você pegou essa fase, a minha mãe, eu chegava em casa da escola, ela conferia meu material de escola. Uma vez veio uma borrachinha que tinha um cheirinho de chiclete, que uma amiga me deu, a gente trocou, eu troquei a minha velha por ela por um dia. Eu tive que ligar para casa e minha mãe ligar e falar, né? De quem é essa. Não, olha, a fulana tá dizendo aqui que elas trocaram, amanhã vai devolver. Quem faz isso hoje? Fanático, aquilo que eu falei, tem necessidade de crer. E uma pessoa que tem muita necessidade de crer, ela precisa daquilo para existir. Então ela tem um vácuo. Parte do princípio que ela tem um vácuo. Porque se você não se prende a coisas nem pessoas, você tem suas metas, você está evoluindo como pessoa, como ser humano. Do momento que eu tenho necessidade de me fazer importante porque eu estou ligada a alguém ou porque eu tenho coisas, tem alguma coisa errada. E eu acho que esse hoje é um movimento de massa. As pessoas não têm noção para onde estão indo. Então elas se agarram a símbolos, a pessoas. Porque, por exemplo, quando você fala assim, herói, cara... Qual o conceito de herói? O conceito de herói é uma pessoa, a jornada do herói, aquele que foi contra tudo e todos, contra a lógica, e no final triunfa o bem. Hoje em dia você vê, aí você tem reality shows que falam assim, meus heróis. Heróis de quê? Porque o herói, ele te inspira, ele te dá uma sensação tipo assim, porra, é possível. É possível trilhar uma coisa legal, chegar a algum lugar. Isso é a trajetória do herói, né? Inspira os outros. O que a gente vê hoje sendo chamado de herói, não tem esse conceito. Então, assim, as pessoas acham que tem um poder imenso. Não tem, porque elas vêm ali, estão falando ao mesmo tempo, sei lá, com 1000 pessoas, ou porque foi curtido o que ela postou por 10.000 pessoas, só tem que aquelas 10.000 pessoas não são 10.000 pessoas com as quais você tem algum tipo de intimidade ou afinidade. A massa, ela é alienante, ela se comporta de uma maneira muito pior do que cada um individualmente. É feito gado, né? Então, eu fico com muito receio, porque assim, e todo efeito manada é alienante. Por quê? Porque individualmente eu paro, eu reflito, eu faço a minha separação. Isso aqui é o que eu penso, isso aqui é o que o Igor pensa, isso aqui é o que o Alex pensa. Não penso, mas a gente troca ideias com todo respeito. Agora, do momento que isso vira um grupo disso, como torcidas organizadas,
Eu tive um paciente que era o garoto mais tímido, mais tranquilo. Eu tratava ele por excesso de timidez. E aí um dia eu recebo um telefonema, o pai falando, olha, o fulano foi preso, porque ele foi para a torcida organizada, uma das torcidas organizadas do Flamengo, e ele saiu batendo. Eu falei, ele? Eu fiquei chocada. E aí passou aquilo, o efeito manada. Eu falei, o que é isso? Ele falou assim, eu não sei, mas aquilo me dá um poder. Um poder. E isso tem uns 15 anos. Não tínhamos redes sociais. Eu estou falando de um movimento, de uma torcida organizada. Imagina isso hoje, com esse poder. Então, eu acho que a gente está vivendo um tempo novo, que ninguém está se dando conta, que a gente discute com as pessoas, às vezes por nada. Eu me recuso, por exemplo, Igor, a discutir, ou deixar de falar com alguém por causa de política. Porque, assim, eu vi gente chegar no consultório e deixou de falar com o pai. Pai com 83 anos. Eu falei, mãe, cara... filho. O que você vai fazer? Teu pai tem 83 anos, pelo amor de Deus. A sua relação com ele tem que ser maior que isso tudo. Porque os políticos passam. E passarão. Não tenha dúvida. A história vai botar cada um no seu lugar. Agora, porra, pai e mãe, sabe? É os caninhos da alma da gente. A gente não pode fazer o que está fazendo. As pessoas estão brigando de deixar de falar. Esses grupos de WhatsApp de família virou uma batalha.